First of all, for my English-speaking friends, I will say this text in Portuguese, because the main ideas that are expressed in it you know already. I had the opportunity to speak with most of you in Zagreb, well, both times in Zagreb, that I was this year, and the ideas are the same. I didn't have the opportunity to say it to Portuguese guests, so this time you will have the text hear it in Portuguese, and then I will try to translate, because some of the ideas are so entrenched in the language that it's not easy to translate it. So Google Translate does an awful job with this. So you'll have to be patient, and I promise in the next 2 weeks I'll send you the text. It's not that important anyway, you know what I think. Ora bem, eu antes de começar esta comunicação, que é um ponto muito importante e raramente abordado, a questão da continuidade, da legitimidade, porque toda a gente foge a esta questão. Apresentámos aqui como templários, é necessário que justifiquemos qualquer coisa. É temerário fazer isso. A primeira coisa que vou dizer é o seguinte. O tema desta intervenção é, na verdade, a essência das coisas. O que é o quê? O que é ser isso? Qualquer coisa que seja. Estão a ver esta cruz que está aqui? Eu vou retirá-la. Eu vou-vos perguntar, antes de começar a ler o texto, se ao a retirar faz de mim mais ou menos templário. Com ela? Sem ela? Alguma diferença? Não. Ok. Então vou tirar esta também. Isto são símbolos extremamente importantes. O problema é que nas relações sociais que nós temos, deixam de ser símbolos, são sinais de trânsito. São coisas que a gente põe para vocês saberem o que é que eu sou. Para me respeitarem imediatamente. A razão pela qual, para podermos ter uma conversa verdadeira sobre este tema, eu vou também tirar o meu casaco. O casaco preto. Também é uma forma de os meter no sítio. E darem o respeito que eu penso que merecem. Só não tiro a gravata, porque agora vai dar muito trabalho. Só tirava também. Este assunto não se pode abordar na forma, tem que se abordar na essência. Isto tudo que eu acabei de tirar é tudo forma. Tudo isto é forma, não tem interesse absolutamente nenhum. É uma forma metonímica de vos dizer o que eu sou, sem que tenha de vos explicar. E, portanto, vamos retirar. E vamos ver realmente o que se é. Uma coisa que podemos ter a certeza é que, ao queimar meia centena de templários em Paris, em 1314, Filipe o Belo não contava que as fagulhas da fogueira incendiassem milhares de corações muitos séculos mais tarde. Os mártires inspiraram a luta contra as tiranias e foram recordados sempre que as tiranias reergueram a cabeça viperina. Há hoje mais homens e mulheres que se definem pela palavra templário do que havia ao tempo de Filipe. A questão é saber, passados 7 séculos, se quem se define templário conhece o significado da palavra, mas sim se domina o sentido do significante. E sejamos sinceros, muito do que vemos sobre tal designação é absolutamente insignificante. Quebremos já o tabu. Nenhuma ordem nos dias de hoje pode reclamar uma continuidade histórica ininterrupta à ordem do tempo. Nós fomos os primeiros a dizer isto. Eu fiz uma conferência em 1993 e nessa altura todas as ordens, todas as linhagens, toda a gente dizia que são não apenas descendentes diretos e históricos, mas os únicos. Que é uma coisa temerária para dizer sobre uma ordem que desapareceu há 700 anos. Muito bem. Não há uma continuidade ininterrupta. E se o que vos move aqui, e na barquinha hoje, é procurar cinzas de cadáveres, não procureis aqui que o vento já as levou. E há muito tempo. Nós não estamos interessados em cinzas. E, no entanto, perante vós chegamos aqui e designamos templários. Quebremos então outro tabu. Uma parte substancial do que hoje é escrito, publicado, vendido e passado como templário, se fosse vinho, era falsificado e apreendido pela Azai imediatamente. A zorrapa amarga do vinho a martelo da história. Nesse conto para tolos da viticultura histórico-templária nem sequer entram uvas. Já agora esqueci de passar aqui. Chegamos aqui às uvazinhas, que é interessante. É que nem sequer entram uvas. Bom, isto é tudo falsificado. Isto é tudo.
tem nada a ver. É que nesse vinho nem sequer entram uvas. É tudo sintético. E pior, é que é tudo muito indigesto. Ao fim de algum tempo não conseguimos sequer processar o que está a acontecer. Ora, a pergunta que fazemos, que é a mesma que fizemos depois de muitas desilusões à volta de tempolismos, é esta. Qual é a natureza verdadeira do néctar? Qual é ela? É possível elaborá-lo hoje de novo? Perdeu-se para sempre a ordem? Ou ainda estão vivas as videiras que hão de dar uvas da boa vindima? A imagem não é displicente. Talvez o maior erro dos grupos que se intitulam templários é suporem que pela cor se prova o vinho. Um manto branco e uma cruz vermelhita e o hábito faz o bons. Uma espada de Toledo feita em moldes industriais e a espada faz templários. É uma espada templária. A espada é que é templária. Estão a perceber aqui o problema? Eu tenho uma espada templária, foi comprada numa loja em Toledo, é porque sou templário. Se a espada fosse feita em qualquer outro sítio, num Freire ou Alentejo, por exemplo, não servia. Não era uma espada templária. Já não se era templária. Simplesmente não é assim. As vinhas têm as suas castas. E mesmo as castas certas em terreno favorável podem demorar muitos anos de aturado e paciente labor até à primeira colheita. E na cavalaria, as castas não podem ser ignoradas como não são na viticultura. Quem sabe da poda sabe que é verdade. Assim, templários de ontem e de hoje tendem a ser fragmentados, inconsistentes e efêmeros, sem mais delongas. É vê-los entrar e sair nas redes sociais, quebram-se em mil fragmentos, desaparecem para sempre, sem mais rastro. E é aqui onde me pergunto, e a seu tempo me perguntei, o facto de haver tanto engano, tanto embuste e tanta fantasia significa que nada tem ficado do tempo? Essa borra sofrível implica que não há néctar? Ou será que o néctar está aí e o que não há é palato? Pode educar-se o palato? Pode aprender-se a conhecer o espírito real? Pois, mas é que pode. À luz da trêmula candeia, sem pressas, se aprende. Mas onde está a candeia? Ter-se-á apagado para sempre a candeia do templo. Perdeu-se o fogo que a acendeu no seu templo. E aqui vale a pena olhar o texto sagrado. O templo de Salomão tinha sido destruído por Nabucodonosor. E com ele os judeus encontraram a escravidão e o exílio na Babilónia. O livro de Esdras diz-nos como Ciro decretou a libertação do povo judeu e o seu regresso à terra de leite e mel, abrindo passo à construção do segundo templo. É de notar que a desaparição histórica dos templários e a desaparição física do templo, o de Salomão, contêm paralelos de interesse. Ora, uma das questões que se colocou entre a classe dos sacerdotes foi saber como acender a luz perpétua, o fogo indistinguível que iluminava o templo de Salomão, que estava destruído. Este era um ponto extremamente importante. E este é o nosso dilema. Com o templo destruído, falo do segundo templo, não falo dos templários, com o templo destruído, só o é de facto, e esse segundo templo só é de facto, se participar dessa mesma luz ininterrupta e eterna daquele. Com os templários dá-se o mesmo. Nenhum sacerdote sabia como resolver o problema. Contudo, o segundo templo foi erguido e a luz eterna brilhou nele. Como é que será que eles resolveram este dilema? Ora, desde o tempo anterior até a Nabuco, os sacerdotes tinham classes distintas. A mais elevada era dos sumos sacerdotes e estes, embora tenham passado muito tempo em cativeiro e impedidos de exercer a sua função, passaram entre si, de geração em geração, o tal fogo oculto, que é um segredo bem guardado. O que era o fogo oculto? O acendimento do fogo no templo de Salomão deu-se por ignição de óleos santos preparados a partir de plantas só conhecidas dos subsacerdotes. Estes mantinham uma espécie de resina oleosa, remanescente desse ignis inicial, que mesmo quando apagadas as luminárias do templo, produziam um fogo por ignição da mesma natureza primordial do fogo inicial. Quando o templo de Salomão foi destruído, durante o exílio e até à construção do segundo templo, esta classe passou entre si uma substância aparentemente inútil, protegida num recipiente modesto e envolta em ligaduras, óleos santos cuja formação discreta e preparação judiciosa ainda hoje é usada
para as unções episcopais e, poucos dias passaram, cardinalícias. É que o que podemos designar por fixador físico de qualidades metafísicas que manifestam esse mesmo fogo, quando se dá a ignição, por uma fonte também ela secreta. Aliás, o John acaba de sair, John von Blau, e ontem chamou-nos a atenção para algumas das insígnias, onde havia um indent, havia um corte. E explicou-nos que algumas serviam para fazer o seguinte: pegava-se nesta cruz e batia-se numa pedra dada, a qual fazia uma fagulha e acendia os óleos. Ele falou isto tudo. Isto está cifrado, e muito bem cifrado, em algumas daquelas imagens que viram. Ora, deixemos o Templo de Salomão e falamos de Templários. Esse fogo que acendeu as cadeias de Hugo e de Gualdinho está acessível de algum modo? Matéria corpórea que manifesta por ignição a presença incorpórea. Eu repito que é importante entender. Matéria corpórea que manifesta por ignição a presença incorpórea. Certo? É esse nível que se dá a discussão. Não são papéis, nem documentos, não estamos a falar de diplomas. É disto que estamos a falar. Tudo o que for de menos é língua para o tempo. E como não estamos preparados para encerrar este assunto de veras sério e misterioso, teremos de deixar aberto e passar agora ao foco para a substância das coisas, esperando que elas tenham mantido a sua essência. A substância do templo não estava solta. A substância é palpável, é material, é corpóreo. Não estava solta. Tinha uma regra, tinha estatutos e tinha uma cobertura geográfica intencional. Não precisamos de voltar a tomar para explicar que é intencional. Podemos dizer que estava tudo nos eixos. E o ataque de Filipe não veio apenas fazer tremer os eixos, mas veio revelá-los de um modo ostensivo. Um eixo económico externo, com base em Paris, e um eixo protetor e interno, onde todos os eixos se cruzavam e cruzam nas terras de Tomar, Tejo, Alentejo, Almorol. Por isso, para nós, regressar aqui à Braquinha é poder destacar durante vários anos esse voltar do eixo ao seu eixo. Por isso é que os nossos convidados, não me estão a perceber, eu não estou a falar em inglês, todos eles se sentem em casa. É por isso que há uma ligação que contém esta região e este eixo que eles sentem de forma verdadeiramente inconsciente. Quando estão aqui, eles sentem-se em casa. Porque os ideais que procuram, as coisas que leram, as iniciações que receberam ou que não receberam, as fantasias que têm ou as realidades que conhecem, quando chegam aqui, entram no eixo. O eixo sente-se. Estava cá e sempre esteve. E então, o segundo templo, portanto, uma filiação espiritual à ordem, só pode ser concebida se tudo entrar nos eixos. E agora um tabu maior é que não se perderam os eixos. E ainda há quem saiba onde eles estão. Por isso, templários ou neotemplários, a resposta é clara. Não há neossapateiros. Não se diz neocarpinteiros. Há sapateiros e carpinteiros. Só haveria neossapateiros se a arte de fazer sapatos estivesse perdida. Quando a proficiência na arte não se perdeu, quando continuamos a ter artífices que sabem fazer sapatos, mesas, cadeiras, vigas partilhados, então não há nada de neo, mas é tudo genuíno e contínuo. A continuidade e uma disciplina ininterrupta desde o tempo mais longínquo, passando de artífice a artífice por linhagens insuspeitas e desconhecidas, professores e alunos que desconhecemos, não obstante reais. Tudo isto lembra o problema do fogo que acende o segundo templo de Salomão. Pois a cavalaria é igual. Os templários não desapareceram em Portugal. As chaves da cavalaria templária não se perderam. Estavam bem vivas com o João I, educado pela Ordem de Cristo. Que o digam os que o enfrentaram em Aljubarrota. Estavam bem vivas com o Infante Dom Henrique, seu administrador. Mantiveram-se veladas, no entanto brilhantes e visíveis, na Lusitânia Transformada, por exemplo. São de uma clareza assombrosa em Fernando Pessoa, Vato do Encoberto. São prodigiosas nos pincéis de mestres como Gregório Lopes, Jorge Afonso, e até desconhecidos, nas figuras de Melquisedeque, São João Batista, São Sebastião, ou no É que é Homo encoberto. Está lá o sublime código, o excelso propósito, a missio
templária em terras portuguesas. Quem disser que se perdeu a cavalaria templária ou não está atento ou não está ligado. Tudo o que é do mundo muda, tudo é efêmero. Okay? Esta imagem é muito boa. Esta casa, quando foi construída, tinha chão de baixo. Deixou de o ter. Tudo o que é do mundo é efêmero. Tudo se reveste de formas diferentes, ainda que mantendo a essência. Os templários eram uma das formas. Eram a forma material da instituição da cavalaria espiritual. Forma que varia, essência que perdura. Temos uma natural tendência a associar algumas das formas ou das instituições de maior prestígio a entidades imutáveis e contínuas desde tempos imemoriais. Sabemos que não é assim, porque eu faria ser para os templários. É a nossa fantasia que quer, à força de imaginar maquinações e intrigas, a imutabilidade da ordem. Instituições históricas desaparecem e reaparecem sem que o problema da legitimidade se ponha, porque seria diferente para os templários. Porquê é que aplicamos aos templários uma malha completamente diferente que aplicamos a outras instituições? Eu vou dar-vos alguns exemplos. Instituições que desapareceram e que foram restabelecidas de novo, com regras, com eixo. Vejamos alguns exemplos. Conhece esta instituição? Então vamos falar um bocadinho dos Jogos Olímpicos. Quem foi que reacendeu a chama olímpica? Tinha legitimidade para despertar do sono dos tempos a competição grega? Nem sequer é igual. Os atletas gregos competiam nus e nas disciplinas de luta combatiam até à morte. Não havia medalha de prata nem de bronze. Só havia o vencedor. Os Jogos Olímpicos da Idade Moderna, note-se que não são neo-Jogos Olímpicos. São legítimos porque o espírito olímpico foi recuperado e recriado para os nossos dias. Por isso é que o são. Se os atletas de hoje se matassem, nus, sem retorno, num anacronismo histórico bárbaro, talvez aí se chamassem neo-Jogos Olímpicos. O que os faz viver hoje é terem-se adaptado aos tempos de hoje, com os cânones e com o eixo, mas aos tempos de hoje. Por isso não são neo. O que faz a instituição olímpica perene e legítima é ter-se adaptado aos dias de hoje e ter granjeado o respeito e o reconhecimento dos que competem debaixo da proteção dos seus valores. É conhecer os cânones e a linguagem simbólica. É acender a chama na chama de origem. Vão acendê-la à Grécia. E ela viaja por todo lado até o lugar onde forem os Jogos. Mesmo que simbolicamente percebe-se que percebem que a recuperação de alguns Jogos Olímpicos tem uma relação com a recuperação de alguns templários. Não é a mesma. Não se pode ser a mesma instituição. Mas continua sendo legitimamente templária. Para quem não está de acordo, sugiro que peça a todos os medalhistas que levavam os troféus de Coubertin esse usurpador da história. É claro que vos coloco o assunto de modo provocatório, mas é evidente que instituições antigas sem continuidade podem ser recuperadas. Que o fogo extinto pode ser reacendido por quem tenha o cânon e possua os tais óleos santos, por assim dizer. E já agora o indent. Vou-vos dar outro exemplo. St. John's Ambulance, conhecem? As ambulâncias de São João, bem visíveis pela cruz de malta branca marcada em toda a indumentária de enfermeiras e médicos, em todo o material, como carros, macas e malas de primeiros socorros, são uma divisão da Order of St. John inglesa. A St. John's Ambulance foi crítica na assistência à população londrina inglesa durante a Segunda Guerra Mundial. Ainda hoje, são uma instituição respeitadíssima, liderada por um grão prior, e à cabeça tem a rainha Isabel II. Ora, contrariamente ao que possa parecer, a Ordem de São João do Hospital de Malta não tem nenhuma relação com esta. Curiosamente. Esta que vemos aqui foi criada em 1830, sem nenhuma relação com aquela, entre militares ingleses, estando desde logo associada a hospitais em Londres e mais tarde em Edimburgo. Criou uma divisão de ambulâncias ainda em meados do século XIX, e só teve uma carta de proteção da Rainha Vitória em 1888. Não é uma carta de Constituição, não é uma patente, é uma carta de reconhecimento por serviços prestados. 1888, criada em 1830. Do nada, do ar. Ou não. Em 1888, já a Order of St. John estava em todo o Império Britânico, dona de um trabalho hospitalário meritório,
ao longo dos primeiros 50 anos da sua criação. A ninguém passou pela cabeça chamar-lhe Ordo Neomaltesa ou Neo-Hospitalária. Nenhum dos refugiados, feridos de guerra, ou doentes em sofrimento que beneficiaram dos seus serviços, mesmo antes do apoio real, recusou a ajuda dizendo: vocês não são os hospitalários, vão-se embora, vocês são os neo-hospitalários. Que é isto de agora criar uma hora de São João? E um daqueles que beneficiaram desta ajuda alguma vez disseram isso. E não podiam. Ainda hoje exibem uma filiação espiritual com um trabalho real do mundo. Não há forma de questionar a sua legitimidade. Pensaram, quiseram, criaram e lavraram para si o seu lugar na história. Na nova história. Pode aprender-se muito com este exemplo, porque isto nem sequer é a recuperação de uma ordem que tenha desaparecido. Porque é a ordem de Malta que continua a existir. Exemplo final, não é que eu tenho mais um para dar, é o seguinte. Ninguém coloca em dúvida a legitimidade da Académie de Beaux-Arts francesa, seguramente. Esta instituição ímpar foi criada em 1816. Na realidade, a Academia original tinha sido criada em 1648, compreendendo essencialmente pintura e escultura. Contudo, a Revolução Francesa precipitou o seu fim, tal como aconteceu a outras instituições centenárias, em que se inclui, por exemplo, a velha Sorbonne. Sabiam que a Sorbonne foi refundada? Na Segunda Guerra Mundial foi queimada. Foram saqueados os edifícios, foi queimado o espólio, tudo foi dissipado. Durante décadas e décadas a continuidade perdeu-se. Mas a Academia viria a ser estabelecida. E hoje, aí está, pronta a enfrentar o futuro. Ninguém a chama de Neo-Academia. Mas mesmo a Academia de Pintura e Escultura original, entre aspas, de 1648, não era de todo original. De facto, essa era o retomar da Academia de São Lucas, a agremiação de artífices criada em 1391, à semelhança das academias em voga em Florença e em Flandres, que perdurou todo o século XIV e XV, vindo a desaparecer sem rastro no século XVI. Entre o XVI e o XVII não há rastro de academia nenhuma. Em 17 volta-se a fundar a Academia. A nova, formada de 1648, tomava a inspiração daquela, filiava-se delas no seu propósito e função. E ainda assim ninguém passou pela cabeça chamar a Neo-Academia das Belas Artes de Paris. Contudo, nenhuma destas tem sequer ligação e continuidade às academias originais surgidas na Grécia Clássica. A primeira terá sido a aula, fora de muros, junto a Atenas, onde se ensinava filosofia. O seu mais proeminente académico foi Platão, que ensinou em 385 a.C. Seguiram-se Xenócrates, Polémon, entre muitos outros. Estiveram ligados à Academia de Atenas, sempre, agora falo do original, Aristóteles, Heraclides. Mas a ocupação romana veio extinguir a Academia, e embora o pensamento de Platão tenha sido estudado e reinterpretado ao longo dos tempos, nessa tal cadeia que não é institucional, não tem instituição, é espontânea, embora tenha sido estudado ao longo dos tempos, só no século III, já da nossa era, com Plotino, se refunda a escola com uma nova academia. Esta viria a durar cerca de 300 anos, sendo extinta ao tempo do imperador Justiniano. A escola de sucessão contínua que seguiu a Plotino é designada por neoplatónica. Note-se que eram neoplatónicos, no que respeita ao corpo filosófico, mas não eram neo-académicos. Daí o neo-sapateiro, o neo-carpinteiro. A função em si, a arte em si, o artífice em si, não é neo se não perdeu a continuidade. Ou seja, deixem-me dar um último exemplo. Este então é fatal. Se eu me apresentar perante vós e dizer que sou cristão, sou autêntico ou não sou autêntico? Tenho legitimidade ou não tenho legitimidade? Essa é uma pergunta para vocês. Como é que é possível mapear a minha relação com a Igreja ou qualquer Igreja até o tempo de Cristo? Seguramente ao dizer que sou cristão, não sou neo-cristão. Ou sou? Mas o problema está na essência das coisas. Entender o que é a essência das coisas. E aqui está então a questão fulcral. Hoje há o manjar dos Templários. Já lá foram? Há o Hotel dos Templários. Se calhar já lá foram. Eu espero que não tenha ido ao terceiro, que é a Funerária dos Templários. Ninguém, na vossa sua razão, contesta a identidade e a legitimidade destes negócios.
Portanto, onde é que se traça a linha em relação à Ordem dos Templários? E por que razão não é a Ordem dos Neotemplários? Para isso temos que perguntar-nos o que são as instituições. E aqui precisamos um bocadinho de nos valer da filosofia e da sociologia. A identidade das coisas, quando elas são transientes, é um assunto discutido desde o tempo da Grécia Clássica. Como identificar um rio? O rio Tejo. Se a água que por ele passa não é a mesma. Aqui mesmo em Almorol, a água que corre no leito do Tejo não é a mesma que corria no século XII. Não é a mesma que corria ontem. Mas o rio é o Tejo. Sabemos que é o Tejo. Mas como é que sabemos? Se a água muda, as margens mudam, os barqueiros mudam e os barcos mudam. O que é o Tejo? Nesse sentido, a ordem é um rio. Permanente e eterno. Sempre que esteja ligada à fonte perene e inesgotável da tradição de cavalaria espiritual. Essa é que é a questão. Saber se esse rio está ligado a alguma fonte. A ordem é um rio, independentemente dos seus cavaleiros, independentemente se hoje usa cavalos, se veste traje medieval, se faz jejum à sexta-feira, se vive em retiro, uma vida de pobreza e sem família, independentemente das margens, que são os seus estatutos, que a confinam e orientam, que mudam com o tempo e que a levam direito ao seu destino. A ordem é um rio, muda, mas a regra, que é o imperativo da lei natural, não muda. É o que lhe dá a identidade, depois vertida em disposições estatutárias mutáveis. A regra não muda. Ao longo do Tejo, em todos os açudes e águas que se acumulam, a água acumula-se no açude e cai atraída pela mesma força. É uma força natural. Todas as fragas são contornadas pela corrente, do mesmo modo. Em toda a água, afaga a fraga esculpindo-a, cativa das mesmas leis da gravidade e do fluxo do líquido há milhares de anos. Essa lei que é inescapável ao fluxo do rio, essa mesma lei é a regra. Uma instituição é aquilo que a funda. A lei natural é a regra. As alterações criadas pelo homem, as pontes, as barragens, os areais, os diques, os canais, são os estatutos, são o aproveitamento humano da lei imperativa que permitem extrair valor do fluxo do rio. E assim é a ordem. E se sabemos que assim é o Tejo, e que este Tejo de sempre, o de Toledo, como o de Almorol, como o de Lisboa, não vejo como não conhecemos o que é a ordem e como ela é transiente no tempo. Transiente sob imperativos, transiente dentro de margens, mas a mesma em identidade e essência, com uma única fonte e uma única foz. O único início e um fim para sempre. É por isso que hoje há templários, rios imparáveis. Por isso hoje também há ribeiros, sem destino e sem memória. É verdade. Pálidas imitações de todos os tejos do mundo. Há poças de água que se imaginam a Lagoa das Sete Cidades. Lamacentas e pouco profundas, mas orgulhosas do que se fantasiam ser. As duas realidades são visíveis. Cabe a cada um reconhecê-las pela sua obra. A sociologia diz-nos que as instituições são padrões de comportamento estáveis e recorrentes, valorizados pelos que as compartem. São mecanismos da ordem social que governam os comportamentos de um grupo de indivíduos. Não há instituições sem um elemento de continuidade, como o rio. Exatamente. Sem os padrões de comportamento repetido. Na ordem podemos acrescentar algo que é o método. É o que vai acabar por ligar todos este conjunto de comportamentos que constituem, então, o que são as associações. Assim, as instituições. Assim, na ordem, a regra estabelece os padrões desse comportamento. O que é imutável. Os valores, os propósitos, o que é válido no passado e no futuro, independente dos homens e dos cavalos. O que fica do que se esvai na mutabilidade do tempo. Quando um conjunto de comportamentos, valores e formas recorrentes de conduta são corporizados por um grupo social, familiar ou num sistema de regras de interação estruturada, nasce uma instituição. Isto é sociologia pura. E o templo é uma dessas instituições que nasceu no seu contexto histórico próprio, com a sua regra de caráter intemporal e função fundadora, à qual se foram glosando estatutos, acordos com o tempo. Assim, a Ordem de Cristo, seguindo as mesmas margens, inovou. Manteve a identidade de Gênesis, mas adaptou-se ao tempo. Fez a obra. O caudal aumentou e varreu o mundo com a sua busca pelo Oriente e o seu filtro no Ocidente. Contudo, os padrões de comportamento, os valores e sistemas, normas, interações estruturadas entre os membros da Ordem e destes com o mundo,
mantiveram a matriz da ordem original. O templo, rio de fonte inesgotável, varreu o século XV. Ora, hoje nada é igual, mas seguramente nada é diferente. O que significa poder envergar hoje um manto, luzir uma cruz pátria, identificar-se como templário? Onde está a legitimidade do tempo? Então enfrentemos esta questão de uma vez por todas, de olhos nos olhos. Para isso precisa dar. O património templário, seja histórico, artístico, filosófico ou hermético, é uma herança de toda a humanidade. Estabelece os limites e os fins de um modo de ser, de um modo de pensar e de se comportar nas relações intersociais. Tomado na sua pureza, é uma instituição pronta para que hoje, na realidade que vivemos, possa ser recuperada por quem quer que seja com toda a legitimidade. A questão não está na legitimidade, uma vez que basta ir ao notário e arrumar-se a componente legal em 3 tempos, sem oposição. É um legado comum, domínio público. A questão está na eficácia e na possibilidade de perseguir os mesmos fins, agora, com os meios da atualidade. Esse é o desafio. As leis que temos hoje, que são diferentes das leis que tínhamos na época medieval, dizem que qualquer grupo de nós pode ir ao notário e voltar a reclamar esta herança. Mas, deixem-me dizer-vos isto. A Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha tem uma herança que recebeu, quer queira, quer não queira. Foi recebida pela história. Essa herança está a ser, agora, trabalhada e mantida. É como um filho que recebe a herança de um pai que morreu. Mas há uma continuidade. Não pode negá-lo. Pode ignorá-lo, fazer de conta que não tem, como algumas câmaras fazem, que têm locais templários. Mas pode fazer o contrário, que é cuidar do legado que recebeu, que é de todos nós. Nós estamos aqui porque este legado é de todos nós. E, portanto, os herdeiros que o receberam e que devem dele cuidar, é que devem convidar-nos para vir aqui e celebrar com eles, e é o que fazem, esta riqueza que receberam. Portanto, hoje em dia as leis permitem fazer tudo isto. Contudo, isto é diferente da ordem. O legado já não é só de um, já não é só de um grupo. E este é o desafio. Muitos ficam pela questão notarial para fazer umas chapas brilhantes e coloridas e imprimir os diplomas. É legítimo. O que não é templário. Porque não é eficaz na persecução dos fins da ordem. Então, o que há a fazer? Na realidade, há que fazer 2 trabalhos. Penso que todos sabem quando digo que é preciso, para poder chegar a este nível, não são 2, são 3 trabalhos. Mas há um do qual nem sequer se pode falar publicamente, que seria completamente inútil e não seria fácil de entender. Mas vamos falar dos 2 trabalhos. Um é interno e outro é externo. É quase lutar com 2 espadas, ou com uma espada de 2 gumes. Hoje eu posso contar-vos um segredo. No nosso caso, passamos tempo a mais a fazer o trabalho externo. Que nem sempre sobra muito tempo a fazer o trabalho interno, é verdade. Nos dias de hoje, cada vez mais, as solicitações de fora são tantas que não há tempo para fazer o trabalho necessário da intimidade. Nós movemos por ciclos. Houve anos e anos em que não ouviram falar de nós. Sim, sempre houve muitos grupos de inspiração templária, mas o silêncio foi a nossa marca. O trabalho era interno, íntimo, no recato, entre poucos. Mas os ventos mudam e há épocas em que é necessário fazer o trabalho externo. Então, em que é que consiste um e o outro? Perguntarão. Pois o externo está aqui. Aqui estamos. É levantar bem alto o bolsão. É erguer a bandeira e desfraldá-la ao vento. Mostrar as coisas, onde estão elas, o que significam. Inquietar as consciências e fazer a molécula mental trabalhar. Trazer-vos paradoxos. Templários, não é templários? Sim e não ao mesmo tempo. Por isso estamos aqui hoje, neste lugar. É interpelar-vos. Esse é o trabalho externo. Provocar-vos de modo a que não estejais em repouso. Mens agitat molen. Esse trabalho externo agita as águas. Pode até dar de beber aos que têm sede, de comer aos que têm fome, e voz aos que não se conseguem ouvir. Neste fim de semana ouviram várias vezes isto. O papel da ordem é assistir os outros. É, o papel externo. Também é agitar as mentes. É agitar as consciências. É não ser satisfeito. Não estar acomodado. É um trabalho externo. É o trabalho do mundo no mundo. E o trabalho interno? O tal fogo secreto do segundo tempo. Se eu pudesse explicar, não seria muito interno. Certo? É igualmente urgente. Mas é mais sério. Mais consequente. Tem outro ritmo diferente. É necessário fazer escola. É necessário fazer vigília. É necessário fazer jejum de muita coisa que é supérflua e aborrece o espírito. Numa palavra, é necessário fazer.
para não fazer. E pela prática de fazer, no recato, longe do mundo, se fortalece o espírito e se rejuvenesce o ser, para que não se deixe levar pelo mundo, para que não se deixe ficar. Uma coisa é fazer, outra coisa é ficar. O trabalho interno é essencialmente íntimo e pouco tempo nos sobra para ele, com tanto trabalho externo. Por isso, deixo-vos só uma nota final. Nós não somos historiadores. As taxonomias interessam-nos muito pouco. Nós somos aqueles sobre quem há de escrever a história. E quando o fizer, vai decidir se somos templários ou não templários. Para nós dá o mesmo. O que mais nos importa é que tenham o que escrever sobre a nossa obra. Que seja boa, que seja sólida, que seja perene. Isso sim é importante. Possamos ter mudado para melhor a vida de muitos, possamos ter criado um ecossistema que fomenta a criatividade, a concórdia, a compaixão, a justiça e a verdade. Possamos ter feito a diferença e ter traçado no solo uma linha que fique e que se veja, que inspire os que nos seguem. Até hoje, nenhum historiador sério se dedicou a escrever sobre os templários dos últimos 100 anos. Mas também para quê? O que poderiam ter escrito? Intrigas? Guerrilhas? Divisões? Vergonhas? Há que reconhecer que não criamos nada que os possa inspirar. Pois esta é a vossa oportunidade, vocês todos aqui. Do Vinco, do Ronald, do Amovici, do Paris. E de vocês que estão aí. Temos que interpelar. É a vossa oportunidade. Vamos dar-lhes matéria sobre que escrevam. Isto que estamos a fazer hoje, dentro de 100 anos, é histórico. Estas linhas todas templárias que aqui se encontraram, nunca se encontraram. Nunca. Por trás. Depende de nós que haja uma consequência para tudo isto. Positiva. Verdadeira. Portanto, vamos dar-lhes matéria para que escrevam. Vamos dar-lhes obra. Vamos dar-lhes filosofia, vamos dar-lhes arte, vamos dar-lhes verdade e fantasia. Perfeito. Realidade e ficção, mas cada coisa no seu lugar. Cada linha no seu sítio. Mas vamos abrir um capítulo novo da história da Ordem. Este encontro em Almorol, neste centro, que tão generosamente se abre ao nosso propósito, é já o alvor do novo ciclo. No próximo ano cá estaremos de novo, e no ano seguinte também, e no outro. Já temos onde deixar obra, onde guardar o indivisível espólio que criarmos. E se o fizermos, se deixarmos obra, uma referência internacional no mapa do templarismo, um destino imprescindível ao turista e ao académico, mas ao sonhador e ao sonhado, ao que espera e ao que é esperado, se o fizermos e o fizermos bem, que importa se temos legitimidade? Esse é um tema para os nossos netos. Obrigado. E queria, nem é bem uma pergunta, é mais uma observação. É que os templários acabaram por ser um bocado invadidos pela maçonaria. E há uma grande confusão entre maçonaria e templários. Quando as pessoas pensam nos templários, pronto, assim, genericamente, pensam que eles se transformaram numa maçonaria que começou muito bem e, presentemente, parece que está a acabar muito mal, não é? Que se tornou, digamos, uma maçonaria de lobbies. Pronto. Eu também não conheço tão bem a maçonaria, mas daquilo do pouco que eu conheço, não é muito recomendável. Portanto, seria bom, não sei, separar águas. Ora bom, a resposta a isso é muito simples. Estava no meu texto, chama-se encontrar o eixo. Isso são tudo coisas fora de eixo. Estão a ver uma roda quando perde o eixo e começa a andar de forma completamente desordenada? É isso. Ordem e desordem estão expressas dessa forma. Quando tudo está nos eixos, tudo tem ordem. Não se chama ordem por um motivo qualquer. A palavra ordem significa que há uma ordenação concreta, que é superior, não é só substantiva, é imperativa à ordem. Essa precede a ordem. Quando ela se manifesta, tem essa ordem. Quando saímos dos eixos, e eu aqui disse de forma clara, uma coisa que eu penso, é que esse eixo do ponto de vista espiritual, ou seja, de possibilidade de recuperação da essência, é Portugal. Um encontra o outro. Por isso, quando começamos a investigar França, Espanha, assim, vários países onde temos traços templários, conseguimos falar de muita coisa, mas raramente do essencial. E quando chegamos a Portugal, conseguimos passar horas a falar do essencial e raramente do acessório. Isso é encontrar o eixo. Os templários na maçonaria são uma saída de eixo. Okay? Tem a ver com o seguinte. No século XVIII, os templários foram esquecidos durante muito tempo. E há um bom motivo para isso. Estavam vivos em Portugal. Aqueles que procuraram reclamar legitimidades ligadas à cavalaria espiritual
não só templária e outra, sempre vieram a Portugal a Ordem de Cristo pedir reconhecimentos. Sempre. O mesmo aconteceu com a maçonaria. No século XVIII, com as ideias iluministas, os mártires foram queimados de forma injusta e por defenderem a livre expressão, são uma excelente imagem que foi recuperada precisamente pelos revolucionários. E os templários começam a entrar outra vez na literatura, começam a entrar mais tarde no século XIX na história, etc. Mas já vem... essas ideias são promovidas por uma sociedade muito importante que surgiu nesse século XVIII, que foi a maçonaria, que era uma codificação de uma forma de iniciação que tem a ver com os ofícios. Repare, o maçom é o pedreiro e é uma iniciação de ofício. Eu, quando alguém falava de castas, de uvas, não era no ar. Há castas relacionadas com tudo isto. E durante muito tempo, talvez haja maçons aqui na sala, as ordens de cavalaria, designadamente São Lázaro, a Águia Negra, a Ordem de São João e outras, estiveram por cima dos graus maçónicos, supervisionavam os graus maçónicos. E há um momento em que tudo isto se confunde completamente, é 1789. E durante um período largo, tudo se confunde. As pessoas não sabem, mas a Ordem Templária Maçónica surge nos Estados Unidos, em Filadélfia, com a migração de vários membros da Ordem da Estricta Observância Templária Alemã, que não era maçónica, para os Estados Unidos. E é aí que se funda uma com a outra. Portanto, ela nem sequer é de criação europeia. Portanto, é natural que, nem sequer tendo o eixo onde está a história templária, desta falta de eixo surjam as coisas que está a dizer. Não é óbvio. Nós olhamos, por exemplo, para os templários maçónicos nos Estados Unidos, eles nem sequer manto usam. Eles usam um uniforme militar que é muito parecido com, não sei, um uniforme naval ou uma coisa assim, que não tem ligação histórica nenhuma. É uma invenção pura, dentro de um contexto maçónico. Isto é a saída do eixo. Estamos a falar de saídas do eixo, então, estamos aqui a falar de imensas coisas. Hoje em dia chegaram-nos, por exemplo, a história do famoso Baphomet. É uma saída do eixo do século XIX. Falámos ontem do comer e beber contemplário. São os escoceses a tentarem reclamar para si uma herança templária. Vamos ouvir a seguir, aliás. Não é que ela não exista. Não existe daquela maneira. Quando vocês ouvem, também vamos falar daqui, espero eu, estou mortinho para ouvir, que Rosslyn era uma capela templária. Os templários já tinham desaparecido, não era templária. Podia ser outra coisa, o que é muito mais interessante. É muito mais interessante que não o seja. Mas eles querem reforçar, a gente compra livros e livros a dizer que aquilo é templário. Não pode ser. Estão a falhar o eixo. Estão a falhar a essência. E, mais uma vez, no caso de Rosslyn, o eixo passa por aqui. E, portanto, é isso. Sair do eixo é perder tempo. Mas quais as possibilidades de se entrar? Essa pergunta é feita muitas vezes. Okay? E é preciso perceber, recordam-se quando eu perguntei, a questão não é saber se as pessoas conhecem o significado, é se conhecem o significante. Eu não sei bem se sei responder ao que me está a perguntar, porque eu não sei como está a perguntar. Isso tem muitos níveis. Okay? Para a maior parte das pessoas, pertencer a uma ordem templária é precisamente aquele ato de colocar um manto e ser armado. Atenção, que não é ser investido, ser armado, é dar armas àquela pessoa. E isso esgota a totalidade do propósito que tem. Portanto, a sua pergunta não é suficientemente profunda. E por isso aprendemos ao longo dos anos a fazer o seguinte. Quando alguém pergunta a jantar logo no Folhinha, pagam logo 150 euros. Estou a brincar. Estou a brincar. Podia ser um método, mas não é. A primeira coisa que dizemos é que as pessoas que querem realmente procurar os templários, primeiro têm que saber o que é que querem procurar. Porque a maior parte das pessoas não sabe o que é procurar. Tem uma ideia. E posso dizer que em cada 10 há um que quer procurar aquilo com o qual nós queremos perder o nosso tempo. Repare que perde-se imenso tempo com estas coisas. E eu já tenho cada vez menos tempo, que não se fabrica mais. E, portanto, tenho que decidir onde é que vou, o que faço, com quem falo. E, portanto, não tenho o menor interesse nestas porcarias. Não interessa nada isto. E, portanto, que não tenho... Lá está a criança, que foi a única capaz de dizer em voz alta que os outros já estão a pensar. Não tenho interesse nenhum. Isto é giro. Houve um tempo em que achava giro. Mas o tempo começa a encurtar-se. E há coisas essenciais que é necessário fazer. E que não há tempo para fazer. Portanto, eu quero juntar-me a pessoas que queiram fazer essas coisas. Por isso eu estou aqui.
Por isso, quando o ano passado foi inaugurado este espaço, nós apontamos logo para o espaço. Isto é levantar um bolseiro, é extremamente importante. Não interessa se quem fez este espaço é ou não templário. É herdeiro dos templários, claramente. Está aqui o castelo ao lado. Vejam o trabalho que está feito. Mas há alguma dúvida? E, portanto, a essência, se procura a essência, é muito difícil saber se é isso que procura. Então, é preciso sentar as pessoas e nós fazemos uma espécie de um curso de introdução, em que explicamos o que é isso. E as pessoas, às vezes, dizem, ok, vou procurar ao outro lado. Porque, como eu disse também, o todo trabalho interno, que é o que me interessa, essencialmente, é um trabalho que tem um tempo diferente. Não é o tempo deste, de correr agora já. Não é fazer as tais armações às 3 da tarde. Não se pode fazer uma armação às 3 da tarde. Ou às 6, precedida de um jantar. A armação é precedida de um momento extremamente importante e íntimo, só cada um é conceito. Entendeu? Que é uma vigília. Mas está a ver o que é dizer às pessoas que só querem medalhinhas e não sei o quê? Tens que fazer uma vigília. Quem quer fazer uma vigília? Tem que ser enterrado. Ou tem que ser enterrado, ou seja o que for. As pessoas não estão para essas coisas. Portanto, a melhor forma de separação e de não perdermos tempo com pessoas que não querem a essência é fazermos uma pequena introdução. Chamamos um pequeno curso. É um dia para a pessoa ouvir o que é que isto é e o que é que implica. E digo que metade das pessoas dizem logo não era nada disto que eu queria. Ou da outra metade, 1 em cada 10 realmente tem essa pretensão. As outras não. Ao fim de um tempo, já estão com os livros, não sei de quem, a falar não sei de quê, dos tesouros do tempo. Perfeito, isso é tudo interessante. Digo-vos mais, a fantasia é extremamente importante para a perpetuação dos mitos, mas tem que ser fundada nos eixos. Vejam, por exemplo, Lord of the Rings, do Tolkien, é fundado nos eixos. Vejam, por exemplo, Star Wars, é fundado nos eixos. Os elementos estão lá. Quando é uma fantasia perdida, do nada, são adicionadas uma quantidade de coisas que não são dos eixos, não é útil. Portanto, nós não somos contra a fantasia, desde que ela seja fundada nos eixos. Ok? Portanto, como é que se faz para pertencer? Não é fácil. Nós não viemos aqui aumentar o número, não temos folhas de inscrição. Não é fácil. Não é fácil. Uma das pessoas com quem aprendi alguma coisa sobre isto era o Ronald Capello. Sorry. No, it's replying to a question. I still have 8 minutes left. So be patient. Uma pessoa com quem aprendi muito, que era o nosso patriarca, Ronald Capello, fazia uma coisa recorrentemente. Quando quem lhe mandasse um e-mail, ele nunca respondia ao primeiro e-mail. Nem ao segundo. A maior parte das pessoas desiste ao segundo. Pois é preciso o terceiro. E depois de realmente ver isto, tipo anda atrás de mim. Aí é que realmente se respondia. E isto evitava montes de problemas e perda de tempo com gente que não tem interesse nenhum nisso. Vão à FNAC e controlar o que precisam. Percebe? Portanto, a sua pergunta eu não consigo entender, não é suficiente para entender se é a essência, se é outra coisa qualquer. Não é? E essa curiosidade esgota-se muito bem com a FNAC, na internet. Não precisa de um comprometimento maior do que esse. É que isto muda a cabeça das pessoas. Ontem, quando fizemos o In Memoriam, recordam-se que havia 3 chamazinhas e a gente para acender numa queima-se na outra. Estas coisas não são coisas que devem ser levadas de forma displicente. São coisas muito sérias. Mudam a nossa cabeça. Mudam a nossa vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de relacionar com os outros. E há pessoas que fundem a cuca. Porque saem do eixo. Por isso, a pergunta é como é que se pode fazer parte de uma ordem templária? A sério, não é fácil de responder. É preciso que eu entenda qual é a ordem que tem na cabeça. Ok, desculpe lá pela segunda conferência, como diz aqui o nosso querido. Havia outra pergunta, certo? Na mesma fila, não? Não havia mais nenhuma pergunta? Está aqui. Oh, Jesus! Oh, o Miguel! Tu disseste que era para fazer perguntas, agora há comentas. A gente fala que é muito Lisboa, Miguel. Não, tem que ser aqui. Tem que ser aqui. Bom, mostraste aí castas, não é? Sim. Mostraste aí castas e resolveste logo o assunto porque mostraste o copo tinto, não é? Exatamente, por isso é bem. Portanto, mesmo assim não ficou resolvido. Não é? Ficou resolvido porque eu li pouco, mas já li algumas coisas sobre o tema, não é das uvas, não é? Mas sobre um tema da nobreza, não é? Em algum destes livros que eu andei, daqueles poucos, não é?
falava que o princípio dos trabalhos em cavalaria tem a ver com a nobreza do coração. Bom, Correto, a nobreza do coração. a nobreza do coração. Bom, e eu quando vi aí a casta, lembrei-me do mestre Valdir Pais, não é? Há uns que muito aflitivos tentam lhe dar castas, não é? Nobiliáticas de fidalguia, deixa-me terminar hoje, de fidalguia, não é? Filho, era um filho de alguém, pá, era um sapateiro, mas era um sapateiro muito bom, era um tipo, okay? Há outros que dizem que, bom, parece que não tinha assim uma fidalguia nobiliática, okay? Era um aristocrata, um verdadeiro aristocrata, a cepa era da boa, okay? Embora o nome não fosse, ou a fidalguia não fosse assim muito, como é que eu dizer, nos tempos hoje em dia não tinha uma boa comunicação, um bom marketing, não é? Okay? E portanto há aqui o tema do início dos trabalhos em cavalaria dá-se pela nobreza do coração e depois, ups, espera aí, havia gente que cumpria este ofício com nobreza de coração ao ponto de 700 anos depois ainda andámos aqui a falar, não é? Sobre esses irmãos longínquos e outros mais recentes, não é? Próximos de nós, alguns tão próximos que podemos contar em metros, não é? Em vez de em séculos, não é? E o tema da nobreza é recorrente em várias conversas que eu vou ter. Eu respondo à tua pergunta sem teres feito, porque não consigo responder. Fidalguia, aristocracia, nobreza, mas que é isto? A casta que estamos a falar da essência, não é? A casta de uma uva tem a ver com a sua essência. Ou seja, se tu a submetes a um processo, o que é que resulta? E dependendo da casta resulta uma coisa diferente. A casta tem a ver com um tema também filosófico interessante, que é o telos, que é aquilo que resulta de uma semente, vamos imaginar, de carvalho, vai surgir um carvalho, não vai surgir uma macieira. Ok? A casta é uma casta que é espiritual. Depois o mundo material criou formas que são transitórias, são todas transientes, de as consolidar. E aí tens então a tal nobreza, que tem os seus brasões, aquelas coisas todas, que são formas de fixarem uma qualidade que é eminentemente espiritual. É a forma de as fixarem e manterem no tempo. Se acreditarmos todos naqueles brasões, naquelas coisas, na posse, na família, sou conde, sou não sei o quê, não sei o que mais, quando já tudo isso desapareceu, temos tendência a não nos centrar no essencial, que são as tais castas, que é a tua natureza espiritual. É, se retirasses todas essas convenções e regras, o que eras tu essencialmente? Se retirares aqui és. Na essência, o que és? Isso é que é a casta. É de matéria espiritual. A nobreza é uma coisa do mundo. Okay? Depois há códigos simbólicos que entrelaçam os dois mundos. Mas é preciso saber destrinçar bem. Porque também há códigos que os desagregam e ficas preso de uma série de relações sociais que são meramente de aceitação entre as pessoas. Eu aceito que tu és o conde redondo. Até porque és um bocadinho redondo, percebes? E por isso comporto-me à frente de ti de determinada maneira. Não tem nada a ver com a essência. Tem a ver com a forma voluntária como eu te trato. E é natural que estas castas, depois, no mundo, no plano das ideias, das regras e do plano mais concreto, material, tenham criado formas de poder para não se desagregarem. Mas o que está é a essência. E o Alto em Paz é um caso em que, mais uma vez, estamos nas tintas. Interessa pouco de onde é que vinha. A gente sabe para onde é que ele foi. E esse é o contraste da casta. Isso é que é o ouro que ali sai. Não é de onde vem. É evidente. Hã? Você vai dizer que eu estou errado, eu já sei. Mas... Eu não sou outras pessoas. Portanto, há aqui uma ligeira nuance nisto. É que há castas, mas também há enxertias. Okay? Ainda hoje, em Tomar, tivemos a tratar desse assunto. Às vezes, em determinados momentos, não é possível seguir essa linha. É preciso fazer enxertias para que as coisas continuem. E se não souber fazer, consegue? A enxertia é uma coisa relativamente simples porque a natureza... A natureza tem lá. Não, a natureza faz tudo quando a gente não consegue fazer, a natureza faz. E, portanto, as enxertias são, digamos, uma solução de continuidade quando a continuidade já não existe.
não é? Na janela, no céu fachada, não é? Hoje estivemos a falar sobre isso, na céu fachada da poente da Igreja Manuelina, está lá isso mesmo, não é? A árvore seca, em cujas raízes aquele cavaleiro está pendurado, não é? Se alimenta daquelas, não é? A árvore seca está seca. Mas a forma dela continuar viva e produtiva foi fazer enxertá-la. Vocês olham para os lados e está lá uma enxertia, de ambos os lados. O centro desapareceu. Ficou escondido, ficou exatamente nas raízes, que são invisíveis, secretas. Mantêm-se ativas, mas não visíveis. E a forma visível só foi possível através de uma enxertia. E a enxertia, evidentemente, não é a árvore ela própria, é outra coisa. Mas não deixa de ser outra coisa também. Mas continua a ter o telos. Continua a ter o telos, claro que sim. Só que o telos já não é o telos original, é outro. Mas só se pode dar o outro sabendo. Um dentista de Lisboa não vai conseguir fazer isso. Eu sei que é simples, mas é simples para quem sabe. É muito simples para quem sabe. A enxertia não é uma coisa simples. Até porque portanto, há espécies que não permitem fazer enxertia. Não é? É preciso saber. Portanto, é preciso saber quais são os que permitem fazer Passando isto para o enxertias. plano do que estamos a falar, que é uma continuidade ou não templária. As regras são exatamente as mesmas. Porque o fluxo, o tal rio que ele dizia, é imparável. Mas desde que tenha o mesmo fim, desde que estejam confinados nas mesmas margens, a identidade é idêntica. A ideia de colocar um calhau no meio do rio, não é? E a água de arranjar maneira. Com certeza. Muito bem. Mais alguma pergunta ou podemos passar a uma pausa? Diga. Ao início da criação da ordem, o objetivo, entre aspas, seria proteger os peregrinos que iam à Terra Santa e combater os infiéis ou quem estava contra o mundo cristão. E atualmente podemos transpor este objetivo ou não? É uma ótima pergunta porque tem duas aspas logo no princípio. O objetivo, pronto, já começamos mal, não é? Tem aspas no princípio. Esse objetivo é revelado em cerca de 1183, salvo erro, no documento de Jacques de Vitry, que explica como é que foi criada a ordem e qual era o seu propósito. Porque esse propósito não está mais nenhum documento anterior. A ordem foi criada, 1118, 1128, 29, com os estatutos. Estamos a falar de escrever sobre a ordem 60 anos depois de ela ser criada, ou 70 anos depois de ela ser criada. Aqui há uns anos, quando se comemorou os 45 anos da invasão da Normandia, o Presidente de França veio dizer à televisão que os franceses tinham libertado a Europa. Este é o problema. É que depende de quem é que escreve e o que é que escreve. Esse documento de Jacques de Vitry é notável por ter uma lista de membros fundadores, os quais contêm um certo Rolando, depois não aparece mais lista nenhuma. E nesta época, citar o Rolando era a mesma coisa que citar o Cristiano Ronaldo. Porque era um personagem famosíssimo na gesta de cavalaria. A credibilidade desse documento sobre aquilo que estamos a falar, que é objetivamente a ordem era isso que perseguia, toda a prática da ordem demonstra que não era. E, portanto, as aspas são extremamente interessantes. O que é preciso procurar é a tal essência que estávamos a falar. Vamos dar a regrazinha e ver o que é que ela diz. Inclusivamente na forma de entender o cristianismo. Que cristianismo era esse? Se era um cristianismo latino-romano, se não era. Ela começa num contexto que não é o cristianismo latino-romano. Portanto, tudo isso é um estudo. É como a resposta àquela pergunta. Essa é uma pergunta que parte de tantos pressupostos que eu não posso, em boa verdade, responder sem discutir os pressupostos. Certo? Voltar um pouco atrás. Sim. Se me permitirem, vou voltar um pouco atrás. Voltar à questão da enxertia. Na janela da fachada poente da Igreja Manuelina de Tomar, como eu já disse, não é? Está lá o homem pendurado nas raízes, que significam segredos. Basta ler o Frei Isidoro Barreira e o seu Tratado da Significação das Plantas, Flores e Frutos, publicado em 1620. Começa logo por aí. Raízes, segredos. Raízes são segredos. Porque, tal como as raízes são ocultas, os segredos também o são. Bem, ora,
Lembram-se, quem esteve comigo hoje em Tomar, lembram-se que eu comecei por dizer que ali estavam representadas as duas espadas de São Bernardo. A espada do temporal e a espada do espiritual. Ok? Pronto. Eu considero, francamente, eu não considero São Bernardo assim uma figura tão importante. No que diz respeito a Portugal. Porque praticamente tudo quanto o São Bernardo fez, não fez a respeito de Portugal, nem a favor de Portugal, no nosso contexto. Ok? Não, não é. E portanto, não fez. Aliás, eu digo-vos outra coisa. Se o São Bernardo fosse tão importante em Portugal, por carga d'água com Afonso Henriques, se fazia sepultar na concorrência. Se fez sepultar na concorrência. Nos Cosmos Grandes de Santo Agostinho, em Coimbra. É, para mim, um exemplo cabal. A sepultura é mais importante que o resto, porque é o futuro do outro lado. E, portanto, quando alguém escolhe um sítio para ser sepultado, ou uma forma de sepultamento, ou de qualquer... Pode não ser sepultamento, pode ser incineração, o que seja. Quando alguém escolhe uma fórmula, evidentemente que tem uma... Se for alguém com uma profundidade suficiente, evidentemente escolhe em função de certos fatores que são inamovíveis. E, portanto, ele escolheu ser sepultado na concorrência. Mas que carga d'água, tão São Bernardo tão importante? Não parece. Mas, o outro exemplo que eu acho que é... Já voltamos outra vez à enxertia, mas vamos agora a outra questão. Se o São Bernardo era tão importante, e os templários estavam tão ligados ao São Bernardo, então expliquem-me lá porquê, carga d'água, o São Bernardo pregou contra os albigenses e os templários os protegeram. É um e-mail que ele recebeu. O e-mail que foi mandado, ele não recebeu, foi para o recado. Ok. Está explicado. Está explicado. É? Estão a ver? Não é compreensível isto. Toda a documentação, isto é outra história que se coloca relativamente a Portugal, toda a documentação que tenta provar, e há muita gente a tentar provar ainda hoje, podemos citar autores concretos, que o São Bernardo era um amicíssimo de Afonso Henriques e amicíssimo de Portugal, toda essa documentação é baseada em documentos do século XVII. Curioso. Não há nenhum documento original contemporâneo. É como o caso da Rainha Santa Isabel e o culto do Divino Espírito Santo, do Império do Divino Espírito Santo. É tudo baseado em documentos do século XVII. Ou seja, quando ela já estava canonizada, é muito engraçado que a Rainha Santa Isabel teve três tentativas de canonização. E ainda hoje não está canonicamente estabelecida como santa. Sabem porquê? Porque a última vez é só a Rainha Santa. Por isso é que as festas de Coimbra se chamam da Rainha Santa e não da Rainha Santa Isabel. A primeira vez foi como Maria, a segunda vez não tinha nome, a terceira foi a Rainha Santa. Onde é que está a Isabel? Desculpem. Isto não dá. Não é sério. É evidente que depois há o tal imaginário que vai construindo estas coisas e tal. Mas nós também temos que ter a noção que o imaginário tem a sua função, mas não pode ter toda. E agora voltando outra vez à enxertia. Quando eu falei das duas espadas de São Bernardo, é evidente que a doutrina de São Bernardo era conhecida. Não tenho a mínima dúvida. A importância dos sucessos de ciência em Portugal é clara. Agora, a importância dos sucessos de ciência em Portugal não significa que eles fossem importantes e que estivessem ali, digamos, a sustentar ou a alimentar, por exemplo, a posição do Afonso Henriques relativamente a... Até porque o Afonso Henriques não era Afonso Henriques, era um tipo chamado Luís Muniz. Mas pronto, isso é outra história. Mas, portanto, não parece muito justo isso. Mas vamos ver, então enxertia. Partindo do pressuposto que o que lá está patente são as duas espadas, a espada da mão direita, a espada do espiritual, a espada da mão esquerda, a espada do temporal, a enxertia é uma expressão disso também. Portanto, o próprio São Bernardo já é uma enxertia. O próprio São Bernardo já está fora dos eixos. De acordo com aquela fechada. Estão a ver? Portanto, há muita coisa que fica em causa, logo. A iconografia é uma coisa fantástica, porque a iconografia não mente. Ninguém está 20 anos a construir um edifício a dizer mentiras, a pôr mentiras no edifício. Escreve-se no papel onde se dizem mentiras, mas no edifício não se podem dizer mentiras. Então, é um investimento
Não é possível. Não dá. Não tem como. O papel, sim. Há documentos que foram escritos, foram produzidos para nos enganar. Agora, um monumento, uma construção, com a dimensão ainda por cima daquela que nós conhecemos em Tomar, entre outras, é impossível dizer-se mentiras. Aquilo que está ali é verdade pura, mesmo que não seja verdadeiro. Voltando outra vez ao mesmo. Não é? Mas a enxertia da árvore de Tomar, que corresponde, é um reflexo das duas espadas, é uma enxertia das duas espadas também. Portanto, as duas espadas ali estão em... Vamos lá ver. Antes do São Bernardo falar disso, já tinha havido quem tivesse falado do assunto. Claro que a gente, quando fala de São Bernardo ali em Tomar, parece que faz sentido, porque é São Bernardo, os Templários e tal. Mas já antes tinha alguém falado do assunto. E quem tinha falado do assunto foi um padre da igreja, muito anterior a São Bernardo. Só que esse padre da igreja, muito anterior a São Bernardo, ninguém fala dele, ninguém conhece. O São Bernardo é mais comercial. Mais comercial, exatamente. Não é? E, portanto, eu não vou não vou entrar por nós, mas é preciso sempre pensar nestas coisas, porque há muita contradição e inconsistência no pensamento a este respeito. E se, porventura, essa contradição não é evidente fora de Portugal, em Portugal é evidentíssima. E esse é o problema. Quando eu disse ontem, já disse várias vezes, que aqui se encontram coisas que não se encontram em mais parte nenhuma, eu lembro-me uma vez que o Gilbert Durand, com quem eu fui a Tomar há muitos anos, Gilbert Durand era um professor francês da Sorbonne que introduziu uma metodologia de análise das formas simbólicas, muito amigo do Lima de Freitas, mestre Lima de Freitas, e com o qual eu me cruzei, porque eu na altura era assistente na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e foi-me cometida a tarefa de o levar a Tomar. Epá, vai lá ter com ele e leva-o a Tomar. E eu fui e levei-o a Tomar. E ele ficou, evidentemente, como muitas outras pessoas que foram a Tomar comigo, e eu assisti a isso, ficou embasbacado. Não podia deixar de ser assim. Quando fomos ao aeroporto da Portela buscar os outros franceses que vinham para um colóquio que se iria realizar em Tomar, e eram 6 franceses, o Gilbert Durand pôs-se em sentido, pôs toda a malta em sentido, perfilado, e disse assim: meus amigos, estamos fartos de ouvir falar de templários e dessas coisas todas que vocês sabem. Fartos. Mas nunca vimos nada como aqui podemos ver. Calem-se e abram os olhos. Ok? Para mim, isto é uma lição plena. Quem vier com ideias sobre como é, à partida, sem ter analisado o que nós temos, se calhar é melhor não vir. Porquê? Porque, evidentemente, aqui as coisas estão postas de outra maneira. Estão postas de uma forma, diríamos, anómala. Que foge à regra, que foge à norma. Aquilo que é a norma vulgar, exatamente estas tradições, que são tradições, muitas vezes, com inconsistência e que não têm qualquer tipo de sustentação, não só documental, factual, evidentemente, mas também do imaginário. Porque o imaginário também tem regras. Também há regras para o imaginário. O imaginário é uma coisa arbitrária. E, portanto, temos que ter muita atenção, porque podemos estar a cometer erros gravíssimos, num sentido porque apenas olhamos para as questões factuais, ou noutro sentido porque olhamos para as questões do imaginário. Se ambas são inconsistentes, estamos com um problema gravíssimo para resolver. E, portanto, temos que voltar a olhar para tudo, temos que reavaliar tudo, sem complexos e sem preconceitos. Porque se a gente vem com preconceitos, já não vai conseguir ver coisa nenhuma. Porque somos nós que construímos a nossa realidade e aquilo que nos interessa ver. A realidade está lá. A gente é que não a vê. Por isso é que todos os dias há invenções novas. Não é? Por um tipo que acorda bem disposto e assim, olha para as coisas e diz: oi, nunca tinha visto isto. Já lá estava. Desde o 6º dia que está tudo criado. Deus descansou do 7º. Porquê? Estava tudo criado. Não havia mais nada para criar. No entanto, continuamos a fazer invenções ou a descobrir coisas todos os dias. Já lá estavam. Não é? Nós é que não as vemos. O nosso sentido crítico e a nossa sensibilidade é
inferior à do nosso gato e do nosso cão. Temos um problema gravíssimo. Achamos que somos superiores a todos. Mas, na realidade, há outros.